o maestro Ronaldinho e o matador Jô encaminharam o primeiro título da Libertadores para o clube mineiro. No Futegol de hoje, a Copa Libertadores de 2013. E aí galera, eu sou o André Zanetti, mais um Futegold nos subiu a bandeira. Deixa seu like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e também ativa o sininho para você receber as notificações do canal. A Copa Libertadores da América de 2013 foi a 54ª edição do torneio. Durante o mês de junho, após as quartas e finais, essa competição foi paralisada por conta da Copa das Confederações que foi disputada no Brasil. E os confrontos da pré-Libertadores com os seus placares agregados foram: o Tigre da Argentina venceu por 5-1 o Deportivo Anzoátegui, a LDU empatou em 1-1 com o Grêmio e nos pênaltis a equipe brasileira garantiu a vaga para a fase de grupos. O Desportes Tolima venceu por 2-1 a Universidade César Vallejo. Tolima Day. O Defensor perdeu por 2-0 para o Olímpia. No agregado, o São Paulo venceu o Bolívar por 8-4. E o León do México empatou com o Deportes Iquique, mas nos pênaltis a equipe chilena venceu por 4-2. No grupo 1, Barcelona, Boca Juniors, Nacional e Toluca. Vale lembrar que é o Barcelona do Equador. Com 10 pontos, o Nacional garantiu a primeira colocação do grupo e o Boca Juniors com 9 passou em segundo. E no grupo 2, Libertad do Paraguai, Palmeiras, Sporting Cristal e Tigre. Não é o Tigres, é o Tigre da Argentina. E o representante brasileiro passou em primeiro num grupo muito disputado. Palmeiras com 9, Tigre com 9, Libertad com 8 e Sporting Cristal com 8. E no grupo 3, Arsenal de Sarandi, Atlético Mineiro, São Paulo e The Strongest. E nesse grupo, os dois representantes brasileiros passaram. Atlético Mineiro em primeiro com 15 e São Paulo em segundo com 7 pontos. Detalhe foi para a campanha do Atlético Mineiro que ele só perdeu para o São Paulo. Os outros 5 jogos ele venceu todos. No grupo 4, Deportes Iquique, Emelec, Peñarol e Vélez Sarsfield. Com 13 pontos, o Vélez ficou em primeiro e o Emelec com 10 em segundo. No grupo 5, Corinthians, Milionários, San José e Tijuana. Milionários e José Ricos. Corinthians em primeiro e Tijuana em segundo, ambos com 13 pontos, passaram para a próxima fase. No grupo 6, Cerro Porteño, Desportes Tolima, Real Garcilaso e Santa Fé. Santa Fé em primeiro com 14 pontos e com 10 Real Garcilaso em segundo. E no grupo 7, Deportivo Lara, News Old Boys, Olímpia e Universidade do Chile. E os classificados foram Olímpia com 13 e News Old Boys com 9 pontos. E no grupo 8, Caracas, Fluminense, Grêmio e Huachipato. E nesse grupo também os dois representantes brasileiros passaram para a próxima fase. Fluminense com 11 pontos e Grêmio com 8. O detalhe foi que o Grêmio passou por conta do saldo. E na primeira partida das oitavas de final, Emelec e Fluminense decidiram a vaga, a primeira vaga das quartas. O Emelec venceu em casa por 2-1 e o Fluminense devolveu no Rio de Janeiro, só que venceu por 2-0. No somatório, 3-2 para o Fluminense, Tigre e Olímpia seguiram os mesmos passos da outra oitavas de final. 2-1 para o Tigre no primeiro jogo e 2-0 para o Olímpia no segundo, passou o Olímpia para a próxima fase. Real Garcilaso e Nacional precisaram dos pênaltis para definir quem passava. 1-0 na casa do time peruano e 1-0 na casa do time uruguaio e nos pênaltis 4-1 para o Real Garcilaso. Grêmio e Santa Fé definiram mais uma das vagas, o Grêmio em casa venceu por 2-1 e fora o Santa Fé venceu por 1-0 e por conta do gol lá no estádio do Grêmio, o Santa Fé passou. Boca Juniors e Corinthians definiram outra vaga e o Boca venceu por 1-0 em casa e o segundo jogo em São Paulo foi 1-1, então o Boca Juniors passou para a próxima fase. Vale lembrar que foi um jogo totalmente imparcial, sim, o juiz. Confronto argentino entre News Old Boys e Vélez Sarsfield. Na casa do News Old Boys, o Vélez venceu por 1-0 e na casa do Vélez, o News Old Boys venceu por 2-1. Por ter feito 2 gols fora, o News Old Boys passou para as quartas. Tijuana e Palmeiras empataram no primeiro jogo por 0-0 e no segundo jogo em São Paulo, o Tijuana venceu por 2-1 e garantiu a sua vaga. E a última vaga foi definida entre 2 brasileiros, São Paulo e Atlético Mineiro. No primeiro jogo o Atlético venceu lá no Morumbi por 2-1 e lá em Minas Gerais o Atlético Mineiro venceu por 4-1, totalizando 6-2. O primeiro confronto das quartas foi entre Fluminense e Olímpia. 0-0 no Rio de Janeiro e 2-1 para o Olímpia lá no Paraguai. Logicamente a equipe paraguaia avançou de fase. Real Garcilaso e Santa Fé deu Santa Fé nos 2 jogos. 3-1 no confronto de ida e 2-0 no confronto de volta e vaga assegurada.
e mais uma vez o News Old Boys enfrentou um argentino no mata-mata. Os dois jogos contra o Boca Juniors deu 0-0 e foram para os pênaltis, e a partida finalizou em 10-9 para o News Old Boys, que passou para a semifinal. Tijuana e Atlético Mineiro definiram o último classificado para as semifinais, 2-2 no jogo de ida lá no México e 1-1 aqui no Brasil, e o Atlético, por ter feito 2 gols lá, passou para a semifinal. E o confronto entre Olímpia e Santa Fé, só os mandantes venceram. O Olímpia venceu o jogo de ida por 2-0 e o Santa Fé por 1-0 o jogo de volta, e a equipe paraguaia foi a primeira finalista da competição. E a velha rivalidade Brasil e Argentina veio para a segunda semifinal. News Old Boys e Atlético Mineiro, 2-0 para o News na casa argentina e 2-0 para o Atlético Mineiro aqui no Brasil. O jogo foi para os pênaltis e o Galo venceu por 3-2. E a final da Copa Libertadores da América de 2013 foi entre Olímpia e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi lá no Paraguai por conta da campanha do Galo ser melhor, e o Olímpia venceu por 2-0. Ficou um pouquinho complicada a situação do Galo, e no jogo de volta o Galo precisava pelo menos igualar o placar que foi feito lá no Paraguai, e com um pouquinho de esforço ele conseguiu. Na volta do segundo tempo o Jô fez 1-0, e tudo se encaminhava para aquele jogo dramático, e num contra-ataque a equipe do Olímpia quase fez gol, só que por conta de uma ajuda do gramado não fez, e aconteceu tudo para o Galo ser campeão, porque aos 86 o Leonardo Silva marcou 2-0 e levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação não tivemos nenhum gol e fomos para os pênaltis no Mineirão. O Atlético bateu 4 pênaltis e o Olímpia 5. A única diferença é que o Olímpia errou o primeiro e o quinto pênalti também errou. Logo o Galo venceu por 4-3 e foi a primeira vez que foi campeão da Copa Libertadores da América. Uma infelicidade ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2013, logicamente, na partida entre San José e Corinthians, pelo grupo 5 da Libertadores. A torcida do Corinthians virou um sinalizador para a torcida boliviana e o Rojão atingiu um torcedor, Kevin Espada, e ele veio a falecer. Confusões à parte, isso marcou a edição da Libertadores de maneira negativa, infelizmente. E alguns dados da competição: ela aconteceu entre 22 de janeiro a 24 de julho. 345 gols marcados em 138 partidas, fazendo a média 2,5 gols por jogo. O artilheiro foi o Jô do Atlético Mineiro com 7 gols, e a média de público foi 24.825 pessoas por jogo. Eu sou o chikungunya do teu canal. Chikungunya. Então é isso, galera, esse foi mais um Futegold no Subiu a Bandeira. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, comentar se você lembra dessa Libertadores, se você lembra também da tragédia que aconteceu com o Kevin Espada, compartilhar aqui embaixo e tamo junto, é nóis. Cara, toda vez que eu falo Toluca, eu lembro do Chaves lendo aquelas cartas da Chiquinha.